texto escolhido pelo nosso grupo para fazer essa análise da questão probatória fala sobre a prova no processo civil do Código de 1973 ao novo Código Civil, do Leonardo Greco, e foi publicado em 2002. O professor Leonardo Greco ele traz nesse texto diversas questões mais simples da produção de provas e das provas, fazendo uma análise comparativa da evolução de 1973 até o Código Civil, que na verdade a gente percebe que é mais uma involução. A gente diz involução porque o Código de Processo Civil de 73 ele adotou um valor humanitário, né, pela influência da Constituição, mesmo que posterior, e o Código Civil parece não ter acompanhado isso. Ele se afastou um pouco da legislação processual e deixou de abordar questões relativas à tecnologia que, à sua época, já eram bem mais relevantes e ainda hoje são relevantes. Então, ele aborda alguns tópicos e compara entre os códigos, né, civil e processual, e a gente vai acrescentar uma crítica da evolução ou não do CPC de 15 em relação a esses tópicos que ele apresenta. Então, por exemplo, no CPC de 73, o artigo 332 trazia que eram admitidos todos os meios de provas legais, independente da natureza da norma instituidora, e ainda acrescentava o termo moralmente legítimos. O Código Civil, por sua vez, ele traz uma limitação acerca dos meios de prova, no artigo 212, definindo como as confissões, as testemunhas, as perícias, presunções e os documentos. Então, a análise que o professor Leonardo Greco faz é de que o Código de 73 ele elenca diversas possibilidades para você apurar a verdade, diferente do Código Civil, que é mais limitado. O Código de 2015, ele trouxe, por exemplo, o Instituto da Prova Emprestada, que já existia, mas agora ele trouxe ele no artigo 372 e não mais limitado ao exercício do contraditório para fazer valer como era feito na jurisprudência. Ainda sobre os meios de prova, no artigo 369 do Código de Processo Civil de 2015, a gente fala sobre a necessidade dos meios de prova influírem na convicção do juiz eficazmente, o que ajuda a gente a abandonar um pouco a ideia doutrinária brasileira de reconhecer as provas apenas no sentido de um ônus, de algo que falta no processo e é um encargo das partes, para as partes. Essa redação empregada, ela traz uma dimensão constitucional de ser um meio de prova, talvez o mais importante no que tange à argumentação, porque traz ao processo uma coisa que o juiz necessariamente não conhece, que são os fatos. Outro ponto interessante que o professor Leonardo Greco destaca é a influência do contraditório na ampla defesa para abandonar a ideia desse juiz super-herói, de que a admissibilidade das provas deveria ser uma questão exclusiva do juiz. Essa é, na verdade, a redação do artigo 130 do CPC de 73, e ela se baseia na ideia de que acreditava-se que a outorga dos poderes inquisitórios ao juiz era benéfica na busca pela verdade no processo. Ele destaca essa figura do juiz democrático como mais benéfico ao processo, e a gente tem os estudos recentes acerca da necessidade do juiz estar no mesmo grau de igualdade entre as partes e não mais como uma figura superior no processo. O artigo correspondente ao 130 do CPC de 73 seria o artigo 370 do CPC de 2015, e ele ainda traz no parágrafo único a necessidade do juiz fundamentar essa decisão que indefere alguma produção probatória, por considerá-la inútil ou meramente protelatória. Essas são características que demonstram, né, essa evolução e esse entendimento de que o juiz não é mais uma figura superior no processo, e sim ali garantindo que as formas processuais sejam cumpridas. Essa fundamentação do juiz, ela aparece de outras formas também. No CPC de 73, a gente tinha um livre convencimento, né, em que o juiz ele era livre para apreciar as provas, conforme o artigo 131, e o CPC de 15 já fala da necessidade de fundamentação, no artigo 370. Continuando a análise do mesmo artigo, o autor traz a questão das provas ilícitas. E nesse ponto ele traz que a judicialização delas aconteceu com o Código de 1973, quando admitiu provas inominadas e atípicas desde que moralmente legítimas. Ocorre que isso é muito problemático, porque moralmente legítimas traz como a moralidade como um critério de admissibilidade ou não de provas, sendo que não é um conceito universal e, além disso, há provas que são obtidas por meios legais e que em determinado caso concreto pode ser imoral. Mas eu não vou adentrar muito nesse assunto porque o nosso próximo artigo vai tratar sobre as limitações probatórias e as meninas vão falar ao certo sobre esse tópico. Agora o autor passa para os fatos que dependem de prova. E é interessante saber que esses fatos eles são os mesmos no Código de Processo Civil de 73 e agora no novo Código de Processo Civil. Primeiramente, o autor traz sobre as presunções
e nela ele traz de uma maneira muito técnica, explicando apenas o conceito. E nesse ponto eu acredito que ele poderia trazer uma exemplificação para facilitar o entendimento, mesmo que o objetivo do artigo seja trazer uma forma mais simples mesmo desse tema. Então eu tomei a liberdade de trazer essa exemplificação para facilitar o entendimento. Primeiramente, a gente tem as presunções legais absolutas, que são aquelas que, depois de provada a presunção, o fato é incontestável. Então, nesse caso, por exemplo, a gente tem a revelia, que depois de provada a revelia, os fatos elencados pelo autor são tidos como verdadeiro. Depois a gente tem as presunções relativas, que exige prova apenas da presunção, e o adversário, se quiser, ele contesta a inexistência dessa presunção através de uma prova. E nesse caso, por exemplo, é uma pessoa alegando que um idoso de 80 anos está desaparecido há 5 anos, então vai presumir a morte dele. E aí vem a parte contrária e alega que ele está desaparecido apenas há 2 dias, em que não pode presumir a morte. Então percebe que eles contestam o fato que enseja a presunção, nesse caso o desaparecimento do idoso. E aí a gente ainda tem as presunções simples, que são aquelas resultantes da experiência da sociedade, um resultado indutivo. E nesse caso é, por exemplo, no Brasil, em que nos acidentes de trânsito, o veículo que colide na traseira ele está sempre errado, mas em determinados casos pode haver a prova de que o veículo que estava na frente estava errado. E nesse caso trata apenas de uma presunção mesmo, cabendo prova em caso contrário. Depois o autor traz a questão dos fatos notórios, que são aqueles tidos como os verdadeiros pela consciência coletiva da sociedade, de acordo com a cultura ali do homem médio. Então, isso vai variar de acordo com a sociedade, da cultura, e esses fatos notórios, eles têm que ser notórios para todas as partes do processo, juiz, as partes, o promotor, enfim, todo mundo que estiver ali envolvido. E, por fim, também ele levanta a questão dos fatos confessados incontroversos, e nesse ponto ele traz uma consideração muito interessante, que é que nem sempre a confissão ela é tida como 100% verdadeira, porque no texto mesmo ele usa o exemplo de que o autor vai lá e alega que encontrou com o réu na lua. Nesse caso, o próprio juiz vai mandar ele provar o alegado, porque é uma questão assim, que necessita de fato de uma prova. Então, é uma coisa muito interessante levantada pelo professor, porque muitas vezes a gente leva mesmo como uma verdade absoluta de que os fatos confessados, eles são 100% verdadeiros. E depois o autor trata dos tipos de prova especificamente. Ele traz a confissão, essa questão já levantada, e ele também elenca uma questão que no Código de 73 colocava no mesmo patamar as confissões judiciais e as confissões extrajudiciais documentadas. Só que com as relações de dominação que a gente tem, isso é muito problemático. E a título de informação mesmo, esse artigo que é o 353 do Código de 73 e nem está presente mais no Código de 2015. Traz também da prova documental, que atualmente ela está passando ali por como que eu digo, uma crise de identidade, porque a gente tem os documentos eletrônicos, são facilmente falsificados, então entra a questão de provar a autenticação e aí daria até um novo artigo falar desses documentos eletrônicos. A prova testemunhal, que ela é a que mais tem limitações dos sujeitos mesmo, da questão de quantidade de pessoas a falar, e mesmo assim ela ainda tem que ser vista como um direito à prova da parte, e como garantia da ampla defesa, do contraditório, e por mais que o juiz possa impedir, é apenas no caso mesmo de ser totalmente inútil ali aquele depoimento. E aí, por fim, ele encerra o seu artigo tratando da prova científica, que o autor traz que ela não pode ser vista como plena, até porque há diferentes métodos que podem levar a uma perícia. E nesse caso, o Leonardo Greco até traz que deveria o perito ter que provar a sua aptidão para exercer aquela perícia daquele determinado assunto, que o juiz ele deveria ter informações necessárias para verificar se o método utilizado foi mesmo compatível com a ciência atual, e também que as partes deveriam participar dessa construção mesmo da perícia. E, por fim, ele levanta a questão da Lei 8.455 de 92, que coloca os assistentes técnicos que são indicados pelas partes como parciais. E aí já sujeitam todo o laudo à conclusão do perito, sujeitando até o livre convencimento do juiz. Mas, nesse caso, em relação ao livre convencimento do juiz, eu até acho certo, porque como que um juiz sem conhecimento nenhum, por exemplo, em medicina, vai julgar se um paciente necessita ou não de determinado medicamento sem o laudo do perito ali estar confirmando. Então, essa questão da perícia é muito importante, ela deve ser analisada mais a fundo e detalhadamente.
O segundo texto escolhido para nossa abordagem, ele também trata sobre provas, mas faz um recorte um pouco mais específico quanto às limitações probatórias no processo civil. O artigo foi publicado em 2009 no periódico de pós-graduação Stricto Sensu em Direito Processual na UERJ, pelo professor Leonardo Greco. Primeiramente, o autor ele trata sobre a busca pela verdade como um vetor processual. E aí ele cita o artigo 339 do antigo CPC como a demonstração de que o descobrimento da verdade é o principal objetivo ali no processo, para que se pronuncie o julgamento pelo juiz. E esse dispositivo ele se manteve inalterado no CPC atual, porém agora no artigo 378. E é sobre essa perspectiva, sobre essa lógica da busca pela verdade que entram as limitações probatórias. Elas vão acabar representando certas proibições, imposições, limites mesmo impostos pelo nosso ordenamento jurídico com relação à propositura ou à produção de provas. O Leonardo Greco, inclusive, ele justifica a existência dessas limitações no sentido de que a função demonstrativa da verdade, ela não significa que a gente pode simplesmente impor ao juiz o dever de buscar essa verdade a qualquer preço. Porém, para além do texto, a gente pode observar que hoje em dia tem diversas decisões proferidas por tribunais superiores que acabam incentivando o princípio da busca pela verdade real no processo civil. Então, muitas vezes, o discurso de que o compromisso com a verdade é mais importante do que os interesses privados é, de certa forma, até incentivado pelo nosso ordenamento, como, por exemplo, no artigo 81 do CPC, onde a gente tem a previsão de uma punição para quem se recusa a colaborar com a elucidação verdadeira dos fatos, igual a gente está falando da verdade mesmo. Quanto às limitações probatórias em si, o autor ele vai elencar no texto alguns fundamentos para a admissão ou a rejeição da prova. E esses fundamentos são os que devem ser invocados para que aquela busca pela verdade que a gente tratou seja alcançada em um certo nível de confiabilidade e idoneidade. O primeiro desses fundamentos é a dignidade humana e a privacidade, que se justificam como fundamentos para a limitação probatória, na medida em que a tutela do direito de alguém não pode se dar com o sacrifício dos direitos fundamentais de outros, já que esses direitos fundamentais eles deveriam ser, inalienáveis e inatingíveis. O Greco até cita no texto que no processo penal o uso dos detectores de mentira estava sendo considerado como uma violação da privacidade. E é até razoável a gente pensar nisso, porque acaba que a declaração da pessoa vai ser usada como prova de um fato em sentido contrário à vontade dela. E aí a gente pode trazer essa lógica para o cenário atual, porque a gente vê que são diversas as decisões no âmbito trabalhista contrárias ao uso do polígrafo. Inclusive o próprio TST entendeu que no Brasil o uso desses detectores não é admitido na área penal. Um outro fundamento que o Greco traz é o direito à não autoincriminação, que é proveniente do processo penal e se justifica quando o depoente ou informante é parte no processo, e a recusa dele se funda na proteção da sua privacidade inviolável. O terceiro fundamento é a celeridade e a observância ao procedimento, aos prazos e às preclusões, porque muitas vezes a rigidez dos procedimentos podem ser obstáculos para a tutela jurisdicional efetiva. E aí, nesse caso, haveria violação dessa garantia constitucional se os prazos e as preclusões impossibilitarem novas iniciativas probatórias após momentos ali legalmente previstos. Claro que existem algumas ressalvas a depender do caso concreto, né? E aí, mais um fundamento elencado por Greco é o da segurança jurídica, que é um direito fundamental e pode tanto justificar certas limitações probatórias quanto repudiá-las, na medida que invocam o princípio da confiança legítima, a previsibilidade das situações jurídicas e a imutabilidade das situações já constituídas também. Dando continuidade a essa análise do texto do professor Leonardo Greco, ele vai expor mais algumas causas de escusas probatórias, como, por exemplo, o interesse público, a boa-fé, a solidariedade familiar, que eu não vou me alongar expondo cada uma delas aqui dentro, mas ele vai salientar a importância de aplicação e também ponderação em alguns casos, tendo em vista o contexto das limitações probatórias e a relevância para garantir a justa produção de provas no processo. A partir disso, o professor encerra essa discussão sobre as espécies em si de escusas probatórias e ele vai apresentar 3 critérios gerais que poderiam ser utilizados para ponderar a questão da busca pela verdade e da limitação probatória. O primeiro desses critérios é a possibilidade de afastar essas limitações probatórias para se produzir uma prova caso não exista outra mais segura a ser produzida no processo. Já o segundo critério é a possibilidade de flexibilizar as regras procedimentais. Por exemplo, admitir uma apresentação de rol testemunhal, mesmo já tendo precluído esse direito.
E, por fim, a terceira é a possibilidade de ponderar direitos fundamentais e interesse público para garantir o maior acesso a provas no processo. Porém, apesar do professor ter trazido esses 3 critérios gerais para balancear a questão da busca pela verdade e a limitação probatória, ele também vai trazer lá para o fim do texto dele uma análise sobre as provas ilícitas dentro do processo, que eram previstas no artigo 332 do CPC de 73 e que tem correspondência com o artigo 369 do CPC atual e também o artigo 5º, inciso 56 da Constituição. E aí, sobre essa questão das provas ilícitas, o professor Leonardo Greco entende pela inadmissibilidade absoluta delas. Então, ele vai concordar totalmente com a teoria dos frutos das árvores envenenadas. Uma outra questão importante de se falar sobre esses 3 critérios gerais que o professor Leonardo Greco propõe também é que, apesar dele não deixar explícito no texto, a gente pode concluir que eles não poderiam ser aplicados ao caso de limitação probatória da dignidade da pessoa humana e privacidade, porque ele trata essas escusas como limites jurídicos que não podem de forma alguma ser relativizados. No entanto, apesar desse posicionamento apresentado pelo professor Leonardo Greco, quando a gente traz para os dias atuais, a gente vê que o STJ aplica sim a teoria do fruto das árvores envenenadas, porém ele também utiliza 2 outras teorias que funcionam como possibilidade de aplicação das provas ilícitas no processo. A primeira é a teoria das fontes independentes e a segunda é a teoria da descoberta inevitável. E aí, quando a gente relaciona essa questão especificamente relacionada ao direito à intimidade e à privacidade que trata o professor Leonardo Greco, a gente vê que no habeas corpus 722.827, que foi julgado pelo STJ, o desembargador Jesuíno Rissato, ele defendeu a tese de que até mesmo naquelas provas advindas da violação do aparelho eletrônico, do celular, que seriam violação da privacidade da pessoa, essas provas ilícitas poderiam ser utilizadas no processo, caso fosse comprovada que elas seriam futuramente obtidas por um meio lícito e aí elas se tornariam uma prova independente. E aí, nesse caso, a gente vê a jurisprudência do STJ contrapondo essa tese firmada pelo professor sobre a impossibilidade total de aplicação das provas ilícitas no processo. Feita essa observação, a gente encerra o nosso trabalho sobre a análise dos textos do professor Leonardo Greco. E eu queria ressaltar o quanto o trabalho desse professor é brilhante, dando pauta para inúmeras discussões e análises para muito além do que a gente trouxe aqui. Obrigada e boa noite.